Olhe bem para este pedaço de papel. Parece uma coisa simples, né? Mas, na verdade, ele representa o poder do maior império econômico da história moderna. A gente vai desvendar juntos como ele moldou o nosso mundo e por que o reinado dele pode, sim, estar chegando ao fim. Para começar, vamos entender o poder quase inacreditável que o dólar tem no mundo de hoje. Essa pergunta parece coisa de filme de espionagem, né? Mas a resposta ficou brutalmente clara lá em 2022, durante o conflito na Ucrânia. Pensa só, sem disparar um único tiro, os Estados Unidos provocaram uma devastação na economia russa. Da noite para o dia, empresas não conseguiam mais pagar seus fornecedores, multinacionais fecharam as portas e foram embora, e os cartões de crédito russos viraram pedaços de plástico inúteis fora do país. Foi como se alguém tivesse apertado um botão e pronto, um país inteiro foi expulso da economia global. E o golpe mais duro? 300 bilhões de dólares. Essa era a grana que o Banco Central Russo tinha de reserva em bancos ocidentais, e esse dinheiro simplesmente foi congelado. Uma fortuna que desapareceu com o apertar de algumas teclas. Agora, por que isso é tão devastador? Simples, porque o dólar domina 88% de todas as transações internacionais. Ficar de fora não é uma escolha, é um colapso econômico na certa. Para comprar petróleo, vender carros, importar soja, é preciso usar dólares. Ponto final. Mas o que é que sustenta todo esse poder? Não é o ouro, não é o petróleo. A resposta, ironicamente, está escrita na própria nota de dólar. In God we trust, ou em Deus nós confiamos. No fim das contas, o valor do dólar é baseado em algo muito mais frágil, a confiança global. Só que essa confiança não surgiu do nada, claro. Para a gente entender as origens dela, a gente precisa voltar no tempo, lá para o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, no Acordo de Bretton Woods, o cenário era o seguinte: a Europa estava em ruínas, e os Estados Unidos eram a única superpotência econômica de pé. Eles tinham mais de 70% de todo o ouro do mundo e fizeram uma proposta bem simples: fazer do dólar a moeda do planeta. E por que todo mundo aceitou? Por causa desta promessa aqui. Cada dólar podia ser convertido em ouro. Isso funcionava como um freio automático, sabe? Os Estados Unidos não podiam simplesmente sair imprimindo dinheiro sem parar, porque se fizessem isso, os outros países iam lá e trocariam seus dólares por ouro, acabando com as reservas americanas. Era matemática, não era só uma questão de fé. Esse sistema de freios funcionou bem até os anos 70. Foi aí que uma mudança radical redefiniu o poder do dólar para sempre. Com os gastos da Guerra do Vietnã nas alturas, países como a França começaram a desconfiar e a exigir o ouro em troca dos dólares que tinham. Aí, numa decisão chocante, o presidente Nixon suspendeu a conversibilidade. O dólar deixou de ser lastreado em ouro e virou o que a gente chama de moeda fiduciária, ou fiat, ou seja, o valor dela é garantido só pela confiança no governo que a emite. Mas os Estados Unidos precisavam de algo mais forte do que só confiança. E a solução foi genial: o acordo do petrodólar. Ao garantir que a commodity mais importante do mundo, o petróleo, só pudesse ser comprada com dólares, eles criaram uma demanda artificial e gigantesca pela sua moeda. O ouro foi trocado pelo óleo. Esse novo sistema deu vantagens absurdas para os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, plantou a semente de uma contradição que hoje ameaça derrubar tudo. Esse é o tal do privilégio exorbitante. Enquanto qualquer outro país precisa produzir e exportar para conseguir moeda forte, os Estados Unidos podem simplesmente ligar a impressora, se endividar absurdamente e, como a gente já viu, usar o sistema financeiro como uma arma. E aqui está a falha fatal do sistema, que foi prevista décadas antes por um economista chamado Robert Triffin. Para que o mundo tenha dólares suficientes para fazer comércio, os Estados Unidos precisam exportar esses dólares, ou seja, gastar mais do que ganham. Só que, fazendo isso por muito tempo, a dívida americana cresce tanto que o mundo começa a duvidar do valor dessa moeda. O paradoxo é bem claro, né? Os dois objetivos simplesmente não funcionam juntos a longo prazo. Ou você fornece dinheiro para o mundo, gerando déficits, ou você mantém uma moeda forte, sendo fiscalmente responsável. É impossível fazer os dois para sempre. Essa analogia é perfeita para as tentativas recentes de reduzir o déficit comercial americano. Se os Estados Unidos pararem de injetar dólares na economia mundial comprando coisas, o resto do mundo vai simplesmente procurar outras moedas para usar. E uma consequência direta desse sistema é a desindustrialização,
Um dólar forte deixa as importações baratas para os americanos, mas deixa os produtos americanos caros para o resto do mundo. E o resultado? A participação da indústria no PIB americano despencou. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje, onde aquelas rachaduras previstas por Triffin estão ficando cada vez mais visíveis. Décadas e décadas de déficits resultaram numa dívida nacional astronômica. Mais de 36 trilhões de dólares. E ela cresce num ritmo assustador. Só os juros anuais dessa dívida já são maiores que o orçamento inteiro de muitos países. E a confiança global? Bom, ela está diminuindo. Lá no ano 2000, o dólar era 71% das reservas mundiais. Hoje, esse número caiu para 57%. Pode não parecer uma queda tão drástica, mas é uma tendência constante e que vem se acelerando. E isso não é mais só teoria. Os países estão agindo. Rússia e China já estão abandonando o dólar no comércio entre elas. Os países do BRICS estão buscando alternativas. E o surgimento do petro-yuan é um ataque direto ao pilar que sustenta o dólar desde os anos 70. Isso nos leva à grande pergunta. E agora? O que vem pela frente? Ninguém tem a resposta certa. Será um mundo com várias moedas fortes como dólar, euro e yuan dividindo o poder? Será uma moeda digital global? A única certeza, por enquanto, é incerteza. E fica aqui uma reflexão final baseada na história. A queda de grandes sistemas monetários costuma seguir um padrão. Começa devagar, quase sem ninguém perceber, até que, de repente, tudo desmorona de uma vez só. A questão é, será que a gente já está na parte do de repente?